Estamos de volta com o nosso programa TV é Ciência. Hoje, conhecendo um pouco mais sobre as várias ciências e conhecimentos que ajudam a melhorar o desempenho de atletas e equipes, especialmente de futebol. No primeiro bloco, você lembra, nós ficamos sabendo quais são os principais conjuntos do corpo humano que são envolvidos com a prática do futebol. Agora, nesse segundo bloco, vamos conhecer algumas pesquisas e estudos realizados pelo Centro de Educação Física e Desporto da UFES. Vamos ficar sabendo, por exemplo, por que o brasileiro é bom de bola. Então, vamos à segunda parte da reportagem de hoje com Vanessa Cardoso. Políticas públicas, esporte e identidade nacional, relação do esporte com o desenvolvimento infantil, exercício físico e poluição ambiental e esporte e educação. Essas são algumas das pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Educação e Desportos da UFES. O treinamento esportivo adquiriu bases científicas desde a década de 60. O curioso é que isso começa com um outro tipo de competição que é a corrida espacial. Na verdade, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética para colocar o homem na Lua levou a um investimento muito pesado em pesquisas de fisiologia humana. E essas pesquisas foram utilizadas posteriormente para o treinamento desportivo, à medida que se ampliou o conhecimento de fisiologia e fisiologia do esforço. Então, desde a década de 60, a preparação física vem evoluindo muito, assim como vem evoluindo também o conhecimento na área da psicologia para o aumento da concentração, da focalização. Isso hoje é uma variável importante no esporte de alto rendimento. Quer dizer, há um conjunto de mudanças que geram um esporte com uma dinâmica, uma velocidade, uma quantidade de deslocamento no campo. Hoje um jogador de meio campo ele corre mais de 7 quilômetros em uma partida de futebol. E se você imaginar, por exemplo, no calendário do futebol brasileiro, os atletas jogam 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, com deslocamentos, com viagens. Isso implica uma necessidade de uma preparação física muito especializada, o que distingue hoje o que é necessário de preparação física para um goleiro, para o zagueiro, para os laterais, para o jogador de meio, para o centroavante. Quer dizer, ela vai buscando a especialização da função tática do jogador. Pesquisas muito recentes, por exemplo, acompanharam todos os gols marcados na última Copa do Mundo, na última Copa América e na última Copa Europeia de Seleções. Identificaram que 80% dos gols são marcados em situação de contra-ataque com cerca de 6 passes entre a retomada de bola e o gol. Quer dizer, qual é a importância de um tipo de pesquisa dessa? Que mostra que se deve avançar na preparação relacionada à potência e velocidade, porque a maioria dos gols hoje são criados em situação de contra-ataque. Então você precisa ter os atletas preparados, tanto de ataque, para explorar essa vantagem competitiva, quanto de defesa para tentar combater. Então hoje uma valência importante no futebol é a da velocidade, as valências, a da velocidade e a da potência. E o que é fundamental para uma criança, para um adolescente se tornar um jogador de futebol? Porque a gente sabe que sorte ajuda um pouco, acho que o dom ajuda, mas tem muita coisa por trás disso, que é o treino, preparação física, alimentação, até mesmo estudos, em cima desse esporte que é tão cobiçado. Na verdade, você começou bem. Na verdade, a primeira coisa que ele precisa é ter o dom do futebol e o desejo de investir nisso. Mas, de fato, aquela ideia de que o craque nasce feito, ela é falsa, ela não é verdadeira. Uma série de estudos tem mostrado que o número de horas que um atleta passa até se tornar um profissional do futebol é muito elevado. São cerca de 3.000 horas da etapa de base até se tornar um profissional. A quantidade de treino, o tempo envolvido, o investimento da vida da pessoa é muito elevado. Quer dizer, o craque não nasce feito, ele é fruto de um processo de formação que envolve treinamento desportivo, nutrição, psicologia do esporte, uma série de preparações
que somadas levam a cerca de 3.000 horas de formação. É uma formação muito longa, muito especializada e que transforma o dom numa capacidade profissional. Na verdade, a sociedade às vezes tem quase uma crença que o futebol faz parte do código genético do brasileiro, como se o brasileiro já nascesse sabendo jogar bola. Isso de fato não é verdade, né? O dom ou habilidade para uma prática esportiva qualquer, ela não está localizada no código genético. Ela é produto de um somatório de condições diferentes. Se a gente compara o Brasil com outros países, a gente vai ver que o mesmo fenômeno acontece com outras modalidades esportivas em outros países. Por exemplo, por que os quenianos são tão bons em corridas de fundo? Por que os lituanos são tão bons no basquete? Por que os americanos negros parecem ser tão bons no atletismo? O que parecia ser, em princípio, um dom, também se observa que tem uma operação cultural que leva as pessoas a investirem mais naquilo do que em outras modalidades. Então, parece que a relação é invertida, né? Os quenianos não são bons, não se destacam em corrida porque são naturalmente bons, mas eles investem em corrida porque eles identificam uma tradição que começou em algum momento na história, no caso na década de 60, e que leva cada vez mais crianças a investirem naquela modalidade esportiva, o que aumenta as chances de você ter atletas bem-sucedidos, né? No caso do Brasil, isso parece ser mais razoável do que acreditar que a gente tem um dom superior ou diferente, né? Porque, por exemplo, a formação étnico-cultural da Argentina é bastante diferente da nossa, e a Argentina também produz atletas de alto nível, tanto quanto o Brasil, provavelmente. Já que esse futebol, né, esse esporte tão badalado, vamos dizer assim, no nosso país, é uma paixão nacional, até para atletas e para atletas de final de semana, né? O que a pessoa precisa ter para ser um atleta de final de semana? Qual é a diferença? Porque muitas vezes as pessoas acham que chegar lá e jogar um futebol é uma coisa muito simples, mas que na verdade também precisa de um preparo físico, não é isso? Claro. O que ele não deve ser exatamente um atleta de final de semana. Que ele só tem a condição de jogar seu futebol, a sua pelada, nos finais de semana a gente entende. Mas seria sempre importante que as pessoas tivessem um cuidado com a sua preparação física durante a semana. Quer dizer, que ele pudesse 2 a 3 vezes por semana fazer uma corrida ou fazer numa academia próxima à sua residência algum trabalho de força, para que ele não tivesse um pique de exigência física apenas num dia da semana. Porque, de fato, especialmente à medida que as pessoas vão se tornando mais velhas, isso se torna um risco para a própria saúde, né? A quantidade de lesões se torna maior, o risco de um problema cardiológico ou circular também se torna mais elevado, porque em um dia da semana você tem uma exigência fisiológica muito elevada. Então seria legal que durante a semana, após o trabalho, antes de ir para o trabalho, a pessoa pudesse fazer uma corrida, né, uma caminhada num ritmo mais acelerado, né, com pelo menos 30, 40 minutos, que ele ganhasse um condicionamento físico, que inclusive vai permitir ele jogar melhor o futebol dele no final de semana, aguentar a pelada até o final, dar um pique no final do jogo, bater na bola com mais força e ao mesmo tempo evitar um risco de uma solicitação fisiológica feita apenas num dia na semana, o que é extremamente perigoso, especialmente nessa época de inverno, onde o risco de lesão aumenta devido à temperatura. Professor, então quer dizer que os atletas de final de semana também podem sofrer contusões, né? Ter alguns problemas físicos, assim como os atletas profissionais, né? E os de final de semana pode ser um pouquinho pior, não é isso? Pode. Na verdade, a coisa mais comum de você ver em clínicas ortopédicas ou fisioterápicas são adultos do sexo masculino, ali entre 30 e 40 anos, se tratando de lesões musculares ou articulares da peladinha do final de semana. Na verdade, esse não é o principal problema, porque de fato faz parte do risco do jogo a lesão. Por pancada, por um movimento brusco,
O risco mais sério para o atleta de final de semana é o problema cardiovascular, né? Aquele associado a um pico de pressão ou um baixo condicionamento cardiopulmonar, que podem se apresentar na situação do esforço excessivo do jogo do final de semana. Esse é o risco mais elevado, né? Esse é o risco potencialmente mais sério, né? Associado a uma crise hipertensiva, ou um acidente vascular cerebral, ou um problema inclusive de infarto do miocárdio devido a um esforço excessivo associado ao futebol e a um baixo condicionamento físico. Nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Dê sua opinião e ajude a escolher os novos assuntos do TV É Ciência. É só enviar um e-mail para esfazciência@yahoo.com.br ou tvesciência@yahoo.com.br. Você também pode assistir de novo esse programa ou outras edições anteriores na internet. Basta acessar www.videoearte.com.br. Tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro.